Olá, tudo bem? Então, hoje o assunto é como é que a gente vai surfar as novas ondas, né? Se a gente já aprendeu a usar bambolê, como é que a gente vai fazer para lidar com tanta mudança que está acontecendo por aí. E na verdade esse assunto veio porque cabeça de empreendedor é assim, você lê uma linha de notícia, bumba, vem um monte de ideia na cabeça, né? E ontem, ou foi algum dia aí, esses últimos dias, saiu uma notícia que o WeWork, que é considerada a maior startup de coworking do mundo, que tem escritórios em vários países, surgiu em Nova York em 2010 e já tem em São Paulo 2 unidades, vai abrigar a estação REC do Facebook, que é uma área de investimentos em startup do Facebook, que tem em outros lugares do mundo e agora chega no Brasil. E se junta no mesmo local, que é na Avenida Paulista, a outras iniciativas de outras empresas. O pioneiro acho que foi o Google ou foi o Itaú, eu não me lembro quem foi primeiro. Então a gente já tem lá o Google, o Itaú, o Facebook, o Bradesco, que vai abrir a sua iniciativa até o final do ano, e aí a gente acaba transformando a Avenida Paulista, que quase sucumbiu como centro comercial, né? A gente teve aquela época que o centro comercial mudou para Berrini, hoje está um pouco entre Berrini e Faria Lima, mas a Avenida Paulista volta a retomar seus tempos de glória, porque é ali que está a ebulição, onde está todo mundo pensando em novos negócios. E por que eles foram escolher justo a Avenida Paulista? Porque hoje essa geração que está na frente, que é a geração propulsora desses negócios, ela não tá nem aí com o carro, ela tá preocupada com que modal de transporte que ela vai chegar no trabalho. E esse modal pode ser o metrô, pode ser o ônibus, pode ser o Uber, pode ser os pezinhos também e as bicicletas. E o que acontece? A Avenida Paulista é a melhor localização de centro urbano de São Paulo quando se fala de negócio. Você tem ali uma infinidade absurda de cafés, de restaurantes, de museus, que aí entra a parte de cultura e entretenimento, cinemas, lojas, parque, ou seja, é um ambiente urbano perfeito para você estar habitando. E essas pessoas gostam de viver, elas sabem viver o centro urbano. E por isso que essa iniciativa acontece na Avenida Paulista. Eu acho bárbaro, porque é do lado da minha casa, né? Outra coisa interessante é o seguinte: a gente está vivendo dois momentos totalmente diferentes. Um momento que é essa busca por empresas exponenciais, pelos novos unicórnios, para o Brasil ter o seu primeiro unicórnio, por novas empresas que vão trazer tecnologias na área bancária, na área de medicina, na área de agricultura, seja lá qual área for, todas utilizando do pensamento exponencial, da digitalização, de algoritmos sofisticados, inteligência artificial. Ou seja, dados, né? Dados e mais dados, para surgir uma nova forma de empresa ou de modelo de negócio, né? Acontece que no meio tempo que está acontecendo isso, a gente vive num outro mundo que parece até uma era totalmente como se a gente estivesse na época dos Jetsons e e na Pedra Lascada, onde o Estado, a escola, todas as definições de questões de saúde não acompanham essas mudanças, né? Então, o que acontece? A gente bem viu o que aconteceu quando chega o Uber nos países, né? Que ele briga com o Estado, que detém toda uma lei em volta dos taxistas. E aí ele muitas vezes entra ilegalmente. Então, assim, imagina, em qualquer outra situação, vamos supor que exista um remédio que vai curar uma determinada doença. Até esse remédio passar no Food and Drugs Administration, aqui na Anvisa, ou seja, lá em qual tipo de norma de aprovação, às vezes já que se criou um novo remédio e aquele antigo ainda não foi aprovado. O mesmo acontece, que eu acho que é o mais absurdo de tudo, na forma como a gente aprende. Ontem mesmo eu tava conversando com meu irmão, a gente tava falando, qualquer criança hoje tem acesso à Wikipedia. E na Wikipedia, você leva, né, através dos hyperlinks, dos links, de uma coisa para outra, e se você é uma criança curiosa e sabe pesquisar, provavelmente você vai ter acesso a muito mais informação do que aquele professor que tá lá todo dia tentando para
passar para você conhecimento. E não porque o professor é ruim, é porque a forma como a gente ensina não pode continuar sendo a mesma com essa quantidade de informação que a gente tem disponível e com esses diversos formatos que a gente tem disponível de informação, quer seja visual, quer seja em 3D, em realidades aumentadas, ou seja lá o que for. Por isso eu acho que um cara como Yuval Harari tem feito tamanho sucesso. Porque ele conseguiu unir diversas disciplinas para contar a história do mundo. Na verdade, ele não tá contando outra história, concorda? Você não tem como mudar a história do mundo, né? Mas ele pega aspectos da história propriamente dita, como a gente conhece, com aquelas datas e acontecimentos, mistura com antropologia, com biologia, com ciência, com avanços tecnológicos e etc, né? Já falei pra caramba dele, mas o que eu gosto disso é justamente isso, né? Esse novo formato de ensino. Esse é um cara, um exemplo, e por conta disso que ele se tornou um best-seller. Então eu vejo aí que a gente vai ter muita oportunidade exatamente nessas mudanças. A gente tem 3 momentos muito claros. Um momento é o momento atual, onde tá tudo travado. Aí a gente tem um momento de transição e a gente tem esse momento aí de novas tecnologias, novas mudanças e tudo mais, né? O que a gente vai ter que fazer agora, a gente não pode ficar parado e ficar estável naquele primeiro momento, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente vê bastante é que ainda existem corporações patriarcais, tradicionais, ou seja, tudo tá mudando, até na forma como as empresas se organizam, né? Então, assim, se você tem um olhar que você consegue dançar, que nem o brinquedo bambolê, ou surfar onda, ou seja lá qual metáfora você quer utilizar, você tem oportunidades muito bacanas nesses 3 momentos. O que acontece é que a gente não tá mais naquela estabilidade de a vida inteira tá fazendo a mesma coisa. Mas que existem oportunidades, existem, basta mudar o olhar, treinar o olhar para ver essas oportunidades. Então, uma das coisas que eu repito sempre quando eu brinco com esse negócio do presentismo, que no fundo não tem de brincadeira nada, é prestar atenção. E se a gente começa a prestar atenção, a gente vê que nessas mudanças existem um monte de oportunidades. Então, boa sorte, procurem façam novas escolhas e quem sabe aí alguém vai me surpreender e vai ser um novo unicórnio ou vai ser o propulsor de uma mudança importante na política, porque eu acho que realmente a gente precisa atuar mais nessa área de educação, política, saúde, etc. Tudo isso vai ter que andar junto, que senão o que vai acontecer? A gente vai represar toda essa tecnologia porque ela não vai conseguir avançar porque o resto não vai permitir, tá? Então, assim, a gente tem muito tempo ainda para as coisas acontecerem e vamos lá, gente, vamos remando pra frente. Beijo e bom dia!